A Antártica é a última fronteira. Ela desperta a nossa imaginação. Um drone sobrevoou a muralha de gelo da Antártica e o que ele capturou arrepiou todos que viram. Essa terra congelada é muito mais do que neve e silêncio. Luzes estranhas, cidades perdidas e criaturas ocultas alimentam as mais diversas teorias. De descobertas misteriosas à criatura mais assustadora já avistada na neve, vamos mergulhar em tudo isso. Aqui estão 33 fatos surpreendentes sobre a Antártica que vão transformar a forma como você enxerga o continente mais gelado do mundo. Número 1. As misteriosas criaturas de 5 patas. No dia 14 de fevereiro de 2021, um usuário anônimo chamado Filho de Anantom compartilhou um relato assustador em um fórum paranormal. Ele detalhou as descobertas estranhas feitas por seu pai enquanto trabalhava no Google Earth. Segundo ele, seu pai revelou a existência de criaturas bizarras, parecidas com aranhas no continente, visíveis apenas à noite. Essas criaturas deixavam pegadas espaçadas entre 30 e 40 passos humanos. O filho de Anantom mencionou que seu pai havia capturado imagens em Polaroid desses seres, mas que superiores intervieram e impediram a divulgação. Além disso, ele relatou um incidente alarmante em que seu pai tratou um homem com lacerações severas e em estado de delírio, gritando repetidamente sobre estar congelado. As lesões eram incrivelmente limpas, gerando dúvidas sobre sua origem. Em outra ocasião, enquanto dirigiam por um campo, o pai do usuário e sua equipe se depararam com uma criatura que lembrava os monstros do filme Cloverfield, com pernas semelhantes às de aranha, deixando todos apavorados e perplexos. Número 2. O mito de Hiperbórea. Na mitologia grega, Hiperbórea era descrita como uma terra mítica de eterna primavera, localizada ao extremo norte. Esse paraíso seria um reino de alegria e fartura, onde os habitantes desfrutavam de vidas longas sem a necessidade de trabalho. Embora Hiperbórea seja uma criação fictícia, pesquisadores tentaram identificar sua possível localização. Alguns cientistas propõem que ficava próxima à atual França, enquanto outros sugerem que poderia estar situada na Antártica. A busca por Hiperbórea reflete o fascínio da humanidade com civilizações perdidas e a esperança de encontrar terras intocadas e repletas de maravilhas. Número 3. O enigma da Base 211. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas buscavam dominar o mundo e procuravam tecnologias antigas que pudessem lhes proporcionar vantagem. Essa busca levou à criação da misteriosa. Número 4. O resgate da raposa polar. Um momento comovente ocorreu quando uma raposa polar foi avistada presa em um iceberg solto, a poucos metros da superfície da água. Felizmente, um grupo de pescadores de caranguejo que passava por perto percebeu a situação e decidiu ajudar. Eles se aproximaram cuidadosamente do iceberg e conseguiram resgatar a criatura assustada, levando-a em segurança para o barco. Apesar de ser um desafio capturar a raposa, a tripulação sabia que era sua única chance de sobrevivência. Essa história emocionante destaca a compaixão daqueles que se aventuram no ambiente implacável da Antártica, lembrando que mesmo nos lugares mais remotos, atos de bondade podem fazer uma grande diferença. Número 5. O tesouro de meteoritos da Antártica. Você sabia que quase 23% de todos os meteoritos descobertos na Terra vêm da Antártica? O clima frio e seco do continente ajuda a preservar essas rochas extraterrestres, facilitando sua identificação contra o gelo branco. O movimento do gelo atua como uma esteira natural, concentrando meteoritos em áreas específicas de forma mais eficaz do que em outros locais. Em 2023, ocorreu uma descoberta notável quando cientistas encontraram um meteorito com quase 18 kg durante uma expedição. Essa descoberta é significativa não apenas pelo tamanho, mas também pelo conhecimento científico que pode fornecer sobre o nosso sistema solar. O meteorito foi encontrado pouco antes da equipe deixar o local, em um campo de gelo azul. A cientista Maria Valdez, responsável pela descoberta, compartilhou que sua equipe possui mais de 45 mil meteoritos da Antártica, mas apenas cerca de 100 têm tamanho comparável. Número 6. Os pinguins mumificados da Antártica. A Antártica é famosa por abrigar milhões de pinguins conhecidos por seu comportamento encantador. No entanto, as condições severas do continente podem gerar desfechos trágicos, como a descoberta de pinguins mumificados. Pesquisas recentes revelaram que um grupo desses pinguins mumificados, encontrado no Cabo Irizar,
data de centenas ou até milhares de anos. Esses pinguins antigos oferecem um vislumbre do passado, mostrando como as mudanças climáticas e ambientais impactaram a vida selvagem ao longo do tempo. A preservação dessas amostras mumificadas fornece informações valiosas sobre a história dos pinguins nesse ambiente implacável e os desafios que eles enfrentam na natureza. Número 7. A descoberta da pirâmide da Antártica. Revelações surpreendentes continuam surgindo sobre a Antártica, incluindo a descoberta do que parece ser a pirâmide mais antiga do mundo. Imagens recentes de satélite capturadas perto da cordilheira de Shackleton mostram uma estrutura que se assemelha ao design de 4 lados da Grande Pirâmide de Gizé. Essa descoberta impressionante alimentou diversas teorias, algumas sugerindo que ela poderia ter sido construída por alienígenas ou civilizações antigas avançadas. Caso os cientistas conseguissem comprovar que essa formação é de fato artificial, isso reescreveria a história das pirâmides, tornando-a o exemplo mais antigo já conhecido. No entanto, sem provas definitivas, a verdadeira origem da pirâmide permanece um mistério, deixando-nos curiosos sobre os segredos ocultos sob o gelo. Número 8. A Operação Sunshine e o Polo Norte. Em uma missão revolucionária realizada em 1958, um submarino americano atingiu um marco histórico ao chegar ao Polo Norte por baixo do gelo. Essa operação secreta, batizada de Operação Sunshine, contou com uma tripulação de 116 membros a bordo de um submarino de 97 metros de comprimento. Eles foram os primeiros humanos a explorar o mundo oculto sob o gelo do Ártico. Essa conquista monumental abriu novas oportunidades científicas, permitindo que pesquisadores estudassem um ambiente único e a vida marinha existente sob a superfície congelada. A Operação Sunshine não apenas marcou um momento importante na história marítima, mas também pavimentou o caminho para novas explorações no Ártico e seus mistérios. Número 9. O meteorito vindo de Marte. Será que a Antártica guarda segredos sobre a vida em Marte? Há 2 décadas, cientistas da NASA encontraram um meteorito chamado Allen Hills, 84001, na região de Allen Hills, na Antártica. Acredita-se que esse meteorito tenha se originado em Marte há cerca de 4 bilhões de anos. Ele teria caído na Terra aproximadamente há 13 mil anos. Descoberto em 1984, o meteorito pesa cerca de 1,93 kg. Mas a empolgação não parou por aí. Em 1996, cientistas examinaram o meteorito e encontraram fósseis microscópicos que acreditam ser vestígios de antigas bactérias. Embora os debates sobre essa descoberta ainda continuem, ela despertou grande interesse na possibilidade de vida no planeta vermelho. Allen Hills. 84001 pode representar uma evidência importante para apoiar a ideia de que a vida pode ter existido fora da Terra. E você? O que acha dessa descoberta intrigante? Número 10. Os crânios estranhos da Antártica. Em uma descoberta desconcertante realizada em 2014, pesquisadores encontraram 3 crânios antigos na Antártica, o que gerou grande especulação. Comparados com um crânio humano típico, esses restos eram nitidamente diferentes, levando a diversas teorias sobre sua origem. Uma teoria popular sugere que esses crânios poderiam pertencer a seres extraterrestres, enquanto outra hipótese propõe que civilizações antigas poderiam ter praticado alongamento craniano. O enigma em torno desses crânios fascina tanto cientistas quanto entusiastas. O que ainda não está claro é como esses restos antigos acabaram em um ambiente tão inóspito. Essa descoberta gera mais perguntas do que respostas, deixando muitos curiosos sobre os mistérios ocultos nas profundezas geladas da Antártica. Número 11. O rio escondido sob a Antártica recentemente, cientistas fizeram uma descoberta impressionante. Um rio oculto que flui sob a camada de gelo da Antártica, com cerca de 460 quilômetros de extensão. Esse rio coleta água derretida de uma área equivalente ao tamanho combinado da Alemanha e da França. Inicialmente, os cientistas não tinham conhecimento desse sistema significativo de água subglacial. A existência do rio foi revelada por meio de radares aéreos e modelos hidrológicos, proporcionando novas informações sobre a dinâmica sob o gelo. Sua presença pode influenciar fortemente o fluxo e as taxas de derretimento da camada de gelo. A descoberta desafia crenças anteriores que sugeriam a existência mínima de água na base da camada de gelo antártica. Número 12. O verme escama da Antártica.
Prepare-se para conhecer o verme escama da Antártica, uma criatura que certamente não seria a sua ideia de animal de estimação. Conhecido por sua aparência inquietante, esse verme possui um revestimento que lembra fios de ouro. Ele vive a mais de 500 metros de profundidade no Oceano Austral gelado que circunda a Antártica. Pode respirar aliviado. Você provavelmente não encontrará esse ser marinho de cerca de 20 centímetros de comprimento durante um mergulho. Apesar de sua aparência incomum, o verme escama é um fascinante exemplo de vida que prospera em condições extremas. O ambiente hostil da Antártica abriga muitas criaturas bizarras, e este verme certamente integra a lista de organismos surpreendentes que habitam as regiões mais remotas do nosso planeta. Número 13. Túneis misteriosos de gelo. Na Antártica, pesquisadores acreditam ter descoberto uma extensa rede de túneis esculpidos no gelo, mas muito sobre essas estruturas ainda permanece envolto em mistério. A estação Amundsen Scott, localizada no Polo Sul e estabelecida em 1956, já abrigou inúmeros pesquisadores que relataram a presença dessas formações fascinantes. No entanto, as temperaturas extremas, que podem atingir 60 graus Celsius negativos, tornam a exploração dessas estruturas uma tarefa desafiadora. A origem dos túneis ainda não é clara. Alguns especulam que foram criados por humanos, enquanto outros acreditam que possam estar ligados a OVNIs e atividades extraterrestres. A falta de informações concretas alimenta essas teorias, deixando todos curiosos sobre a verdadeira natureza desses enigmáticos túneis sob a superfície gelada. Número 14. A nascente Lost Hammer. A nascente Lost Hammer, localizada no território de Nunavut, no Alto Ártico canadense, possui condições climáticas comparáveis às de Marte. No entanto, esta nascente singular está situada aqui mesmo na Terra. Cientistas fizeram descobertas intrigantes no local, incluindo micro-organismos até então desconhecidos que conseguem prosperar nesse ambiente extremo. Essas notáveis formas de vida conseguem metabolizar metano e monóxido de carbono, elementos também presentes em Marte. As condições extremas da nascente Lost Hammer criam um ecossistema que espelha paisagens marcianas, sugerindo que a vida pode existir de formas semelhantes além do nosso planeta. A existência desses micro-organismos resilientes levanta questões empolgantes sobre a adaptabilidade da vida em climas severos, tanto na Terra quanto possivelmente em Marte. Número 15. O derretimento do glaciar do Juízo Final. Conhecido como o Glaciar do Juízo Final, anteriormente chamado de Glaciar Thwaites, esse colossal glaciar está localizado na Antártica Ocidental. Estudos recentes indicam que ele está derretendo mais rápido do que se imaginava, o que tem gerado grande preocupação entre os pesquisadores. O principal fator que contribui para seu rápido derretimento é a água quente do oceano que flui por baixo de sua superfície, representando uma ameaça significativa aos níveis globais do mar. O Glaciar Thwaites é um dos maiores da Antártica e seu potencial de elevação do nível do mar é alarmante. Desde a década de 1980, ele tem derretido rapidamente, resultando na perda de centenas de bilhões de toneladas de gelo, o que já contribuiu para um aumento de 4% no nível global dos oceanos. Caso o glaciar do Juízo Final entre em colapso, isso poderia desestabilizar outras camadas de gelo da Antártica Ocidental, levando a aumentos ainda maiores no nível do mar e impactando regiões costeiras de todo o mundo. Número 16. O mistério dos buracos de crioconita. No interior das geleiras da Antártica encontram-se buracos de crioconita, intrigantes depressões cilíndricas formadas na superfície do gelo. Esses buracos se formam quando detritos escuros, conhecidos como crioconita, se acumulam na geleira, absorvendo a luz do sol e provocando o derretimento localizado. Conforme a crioconita afunda, ela deixa uma camada escura na base do buraco, que derrete ainda mais o gelo. Os buracos de crioconita variam em tamanho, geralmente medindo de alguns centímetros até vários metros de diâmetro e profundidade. Frequentemente cheios de água, esses buracos criam microhabitats que sustentam vida microbiana, algas e pequenos invertebrados, formando ecossistemas únicos com seus próprios fluxos de energia e ciclos de nutrientes. Durante o inverno, uma camada de gelo pode se formar sobre esses habitats, aprisionando seus habitantes. Mas, quando o verão chega, a tampa de gelo derrete,
permitindo que a colônia prospere e se expanda a cada ano. Número 17. O peixe-gelo negro da Antártica. A Antártica é um lugar de incrível biodiversidade, lar de focas, pinguins e orcas. Mas também abriga algumas criaturas notáveis, como o recém-descoberto peixe transparente. Essa nova espécie, conhecida como peixe-gelo negro da Antártica, foi encontrada por uma equipe de filmagem que trabalhava no documentário Expedição Antártica. O peixe-gelo se destaca por seu corpo translúcido e de aparência emborrachada. De forma única, ele não possui hemoglobina nas células vermelhas do sangue, o que explica seu aspecto transparente. Essa adaptação faz com que ele não absorva oxigênio da mesma maneira que outros vertebrados. Após encontrar esses peixes extraordinários, fica a pergunta: será que existem mais espécies translúcidas escondidas nas profundezas ainda inexploradas do nosso planeta? Número 18. O Jardim de Esponjas da Antártica. Entre os ecossistemas mais diversos da Terra, um novo foi identificado na Antártica: os Jardins de Esponjas. Esses notáveis jardins florescem nas profundezas do Oceano Antártico, próximos aos cumes de vulcões extintos. Apesar de serem uma das formas de vida mais simples do planeta, essas esponjas são surpreendentemente belas. Os jardins de esponjas revelam a resiliência da vida em ambientes extremos e mostram como ecossistemas complexos podem prosperar mesmo em condições tão adversas. A descoberta reforça a importância de estudar os ecossistemas antárticos para entender como a vida se adapta a desafios variados e que outros segredos ainda podem estar escondidos sob o gelo. Número 19. Peanut, o urso polar. Os ursos polares são amplamente reconhecidos como os predadores mais formidáveis do Ártico. Mas um urso em especial, chamado Peanut, conquistou corações de um jeito bem diferente. Resgatado pela cineasta Karen Janest após ter sido abandonado pela mãe, Peanut desenvolveu um laço especial com ela ao longo do tempo. Essa amizade única foi documentada, mostrando as brincadeiras de Peanut, incluindo perseguir drones na neve. Os esforços notáveis de Karen para reabilitar esse adorável urso polar transformaram Peanut em uma figura querida, ilustrando o profundo vínculo que pode existir entre humanos e a vida selvagem no ambiente hostil do Ártico. Número 20. O estranho avistamento além da muralha de gelo. Agora é hora de um tópico curioso. Em 2014, cientistas sobrevoaram com um drone uma zona restrita além da muralha de gelo da Antártica, uma área proibida há décadas. O que eles viram os deixou completamente atônitos. Uma estranha cidade parecia estar enterrada no gelo profundo. Estruturas em forma de cúpula estavam dispostas em um círculo perfeito, algumas altas, outras semi-afundadas. Mais tarde, os pesquisadores descobriram que o gelo derretido havia esculpido essas formas impressionantes. Mas a pergunta continua: será mesmo que a natureza poderia criar algo tão perfeitamente simétrico? E você? Acha que foi obra da natureza ou algo mais? Deixe sua opinião nos comentários com a hashtag Tópico Curioso. Número 21. O bolo de frutas centenário. Não é incomum encontrar alimentos antigos, mas a descoberta de um bolo de frutas com mais de 100 anos na Antártica certamente se destaca. Esse bolo foi encontrado na construção mais antiga do continente, um abrigo histórico localizado no Cabo Adare. Acredita-se que o explorador britânico Robert Falcon Scott tenha levado essa iguaria durante sua expedição Terra Nova, entre 1910 e 1913. O bolo, produzido pela famosa fabricante britânica de biscoitos Huntley e Palmers, permanece surpreendentemente bem preservado, ainda envolto em papel e lacrado em uma lata de liga de ferro. As temperaturas congelantes da Antártica desempenharam um papel fundamental na conservação desse alimento por tanto tempo. Como os exploradores costumavam desejar alimentos ricos em gordura e açúcar nessas condições extremas, o bolo de frutas era uma escolha bastante popular. Número 22. A misteriosa estrutura alienígena. Em 2012, uma imagem de satélite capturou o que muitos descreveram como uma estrutura alienígena oculta na Antártica. A curiosa formação oval foi avistada em meio ao gelo, gerando intensas especulações sobre sua origem. A aparência, semelhante a um complexo estruturado, alimentou teorias sobre envolvimento extraterrestre. Alguns céticos afirmam que a formação é natural, mas a ausência de respostas concretas só aumenta o mistério em torno dessa intrigante característica da Antártica e continua a atiçar a imaginação de teóricos da conspiração.
Número 23. O enigmático fóssil de ovo. Em 2011, cientistas descobriram na Antártica um fóssil surpreendente que, a princípio, parecia uma bola de futebol amassada. Após análise, concluiu-se que se tratava de um gigantesco ovo de casca mole, datado de aproximadamente 66 milhões de anos. Medindo cerca de 28 por 18 centímetros, esse espécime é considerado o maior ovo de casca mole já encontrado e o primeiro desse tipo descoberto na Antártica. Acredita-se que o ovo tenha sido posto por um lagarto gigante extinto, ou possivelmente uma serpente que coexistiu com os dinossauros. Essa descoberta revolucionária desafia tudo o que sabíamos sobre o tamanho dos ovos de casca mole e revela mais sobre a diversidade da vida pré-histórica que já habitou a Terra. Número 24. O organismo 46. B. O Lago Vostok, um dos maiores lagos subglaciais da Antártica, revelou uma descoberta impressionante feita por cientistas russos. Uma criatura misteriosa apelidada de Organismo 46b. Esse organismo bizarro lembra uma lula gigante e possui 14 tentáculos. Estima-se que tenha cerca de 10 metros de comprimento e acredita-se que consiga liberar toxinas na água ao seu redor. Essa descoberta extraordinária levanta inúmeras questões sobre a adaptabilidade da vida em condições extremas e sobre como organismos tão complexos conseguem prosperar nas profundezas geladas da Antártica. Número 25. A ruptura da plataforma de gelo, a 76. Em maio de 2021, um evento marcante na história da Antártica ocorreu com o desprendimento da plataforma de gelo Ronne, resultando na formação de um gigantesco iceberg chamado A76. Esse colosso mede impressionantes 170 quilômetros de comprimento e 25 quilômetros de largura. Os cientistas ainda não sabem ao certo qual será o destino desse iceberg, mas acreditam que ele vagará pelos oceanos por vários anos antes de se derreter completamente. A jornada do A76 levanta questões sobre os impactos das mudanças climáticas nas plataformas de gelo da Antártica e suas contribuições para o aumento do nível do mar, um tema fundamental para os pesquisadores que estudam a região. Número 26. O iceberg retangular misterioso. Em 2018, pesquisadores se depararam com um iceberg que desafiava todas as expectativas. Ele tinha um formato retangular quase perfeito. Essa formação única, com superfícies lisas e ângulos de 90 graus bem definidos, foi encontrada flutuando próximo à plataforma de gelo Larsen, na costa leste da Antártica. Sua geometria impressionante gerou curiosidade e especulação, e levou alguns a imaginar se forças sobrenaturais poderiam estar envolvidas. Seria essa formação natural ou evidência de algo extraordinário escondido sob o gelo? De qualquer forma, esse iceberg retangular certamente reforça o mistério que envolve a Antártica, despertando tanto o interesse científico quanto a imaginação popular. Número 27. As descobertas de William Morris na Antártica. William Morris é reconhecido como um dos mais renomados e impactantes geomorfologistas, especialmente por suas descobertas intrigantes sobre a Antártica. Sua obra mais conhecida, O Navegador que Cruzou as Muralhas de Gelo, Mundos Além da Antártica, leva os leitores por uma jornada imaginativa. No relato, ele narra as aventuras de um pesquisador que decide explorar as águas que cercam o Círculo Antártico. Durante sua jornada além das muralhas de gelo, ele teria encontrado uma civilização completamente diferente. A grande questão permanece: será que essa história poderia ter algum fundo de verdade? Considerando as vastas extensões de gelo da Antártica, surgem possibilidades fascinantes sobre o que poderia estar escondido sob sua superfície congelada. Número 28. Evidências de uma floresta tropical sob o gelo. A Antártica, frequentemente vista como uma terra desolada e coberta de gelo, revelou um de seus segredos mais impressionantes: vestígios de uma floresta tropical. Pesquisadores descobriram uma rede de raízes antigas, pólen e outros sinais de um ambiente exuberante perto da geleira Pine Island. Esses achados indicam que a região já experimentou um clima muito mais quente, com temperaturas médias acima de 12 graus Celsius e máximas de verão chegando a 18 graus Celsius. Essas evidências sugerem que a Antártica nem sempre foi um continente coberto por gelo e neve. Há cerca de 90 milhões de anos, durante a era dos dinossauros, ela abrigava uma vibrante floresta tropical.
Essa descoberta abre possibilidades empolgantes sobre a vida pré-histórica que pode ter prosperado nessa paisagem, desafiando nossa visão da história climática da Terra. Número 29. A descoberta da Monstrilopsis planifrons. Você já ouviu falar de uma criatura que permaneceu escondida sob o gelo da Antártica por séculos? Apresento a Monstrilopsis planifrons, uma espécie extraordinária descoberta por acaso por um estudante da Universidade de Manitoba. O estudante não estava em busca dessa criatura. Ainda assim, seu achado inesperado capturou o interesse de muitos. A Monstrilopsis planifrons possui 8 patas em formato de pincel, que lhe permitem nadar graciosamente nas águas geladas, com uma aparência quase translúcida. Essa descoberta curiosa desafia nosso entendimento sobre a vida em um dos ambientes mais extremos do planeta e reforça o quanto ainda temos a aprender sobre os ecossistemas únicos da Antártica, onde a sobrevivência é um desafio constante. Número 30. A Cabana de Scott e seu significado histórico. Localizada na costa norte do Cabo Evans, na ilha de Ross, a Cabana de Scott é uma estrutura histórica de grande importância na Antártica. Construída durante a Expedição Antártica Britânica, entre 1910 e 1913, conhecida como Expedição Terra Nova, a cabana foi pré-fabricada em Londres e montada em apenas 9 dias após sua chegada. Ela serviu como base vital para 25 membros da equipe de Scott durante sua árdua jornada. Tragicamente, durante essa expedição malfadada, Scott e seus companheiros pereceram na viagem de volta do Polo Sul a apenas 260 quilômetros da base e apenas 19 quilômetros do próximo depósito de suprimentos. Quando seus corpos foram finalmente encontrados, traziam fósseis antárticos, incluindo exemplares da árvore Glossopteris, que forneceram fortes evidências de que a Antártica já foi coberta por florestas exuberantes. Essa história comovente ilustra a coragem dos exploradores e as duras realidades que enfrentaram em busca do conhecimento. Número 31. A notável redescoberta do navio Endurance. O Endurance, um navio que se acreditava perdido para sempre, foi recentemente localizado na Antártica, repousando no fundo do mar de Weddell. Essa embarcação, famosa pela expedição antártica liderada por Sir Ernest Shackleton, teve um destino trágico em 1915, quando foi esmagada pelo gelo marinho. Por mais de um século, o navio permaneceu desaparecido, deixando muitos se perguntando se algum dia seria encontrado. Surpreendentemente, quando finalmente localizado, o Endurance estava em um estado de conservação impressionante, demonstrando a resistência de sua estrutura mesmo após tanto tempo submerso. A condição do navio oferece um fascinante vislumbre da história marítima e dos desafios enfrentados pelos primeiros exploradores em um dos ambientes mais hostis da Terra. Número 32. As profundezas misteriosas da Antártica. A Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico, é amplamente reconhecida como o ponto mais profundo da Terra, com quase 11 quilômetros de profundidade. No entanto, pesquisadores recentemente fizeram uma descoberta surpreendente na Antártica, o ponto mais profundo do continente. Localizado na região leste, sob a geleira Denman, esse local extraordinário chamou a atenção da comunidade científica. A própria geleira Denman tem uma largura impressionante de 20 quilômetros e se estende a cerca de 3.500 metros abaixo do nível do mar. Dentro dela foi descoberta uma abertura incomum repleta de gelo. Apesar de várias tentativas de explorar o que está abaixo, as profundezas permanecem um mistério, já que os radares não detectaram nenhuma anomalia na área. Esse enigma é particularmente frustrante, porque a geleira Denman pode conter dados cruciais sobre os potenciais impactos da elevação do nível do mar no planeta. Número 33. A enigmática cidade de Atlântida. Existem teorias convincentes que sugerem que uma cidade misteriosa pode estar escondida sob a superfície gelada da Antártica, possivelmente até mesmo a lendária cidade perdida de Atlântida. Hoje, essa vasta terra coberta de gelo é lar de cientistas e de uma resistente população de pinguins. Mas talvez, um dia, tenha abrigado uma civilização avançada. A teoria do deslocamento da crosta terrestre propõe que, há cerca de 12 mil anos, mudanças significativas na crosta poderiam ter deixado grandes partes da Antártica livres de gelo. Isso indicaria que povos antigos poderiam ter habitado a região, possivelmente em conexão com as descrições de Atlântida feitas pelo filósofo grego Platão. Em seu relato, Platão descreveu Atlântida como uma cidade fundada por seres divinos e humanos,
uma ideia que ressoa com essa teoria. Após a última era glacial, o continente voltou a ser coberto por gelo, levando ao desaparecimento dessa civilização pré-histórica. Defensores dessa teoria frequentemente citam o mapa de Piri Reis, criado em 1530, que muitos acreditam representar a costa da Antártica antes de sua descoberta oficial. Embora essas teorias sejam recebidas com ceticismo, a NASA supostamente encontrou indícios de assentamentos humanos sob o gelo por meio de imagens de satélite. Será que ainda há mais segredos a serem revelados na Antártica? Deixe sua opinião nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!